Lampião e a Estrada de Ferro. Nunca fui muito bom de memória para gravar rigorosamente as datas. Lembro-me, no entanto, que estávamos no quartel no ano de 1937, quando, numa tarde morna, embarquei numa segunda classe de trem da antiga Leste Brasileira, que atravessava todo o Agreste e a Caatinga do litoral norte. Varava Sergipe de ponta a ponta e chegava, depois de uma viagem deveras estafante, às margens do São Francisco, ou melhor, à cidade de Propriá, onde me despejara. Ali fiquei então, à espera do vapor Penedinho, que fazia a linha de navegação do Baixo São Francisco, no qual embarquei e lá me fui, rio acima, deixando-me encantar, vendo a sucessão de paisagens, de lavouras, de gente às margens, acenando, vendendo coisas da terra, fornecendo lenha nos barrancos, dando um novo colorido à vida de um jovem exposto a uma aventura cuja arma de combate era única e exclusivamente a esperança. De um lado era Sergipe, do outro eram as Alagoas. Até que, enfim, depois de vários dias, as águas do rio começaram a perder a serenidade e passaram a ficar convulsionadas. Era o sinal de que estávamos chegando na área das turbulências, onde o velho Chico, no curso dos milênios, rompeu os afloramentos graníticos com a força de suas águas em busca do mar, formando cânions rápidos, cachoeiras, remansos e remoinhos tão belos quanto traiçoeiros. Por fim, a surpresa melhor, o apito prolongadamente repetitivo do navio à vista de Piranhas. Uma cidadezinha clara, alegre, ridente, lindíssima, engaropitada lá em cima, na crista do barranco íngreme e erodido, por onde afluíra, como por milagre, praticamente toda a população local para ver a chegada dos viajantes, receber as mercadorias de bordo, conseguir algum jornal trazido por acaso e saber das novidades mais recentes daquele outro mundo, estranho e remoto, de onde eu também vinha como uma espécie de desterrado em busca de um destino incerto. Levado a uma pensãozinha barata, consegui hospedagem e comecei a me informar sobre o resto da viagem. Fiquei sabendo então, com mais detalhes, que teria de tomar o trem da Great Western, uma velha ferrovia construída no século passado pelos ingleses, por concessão do imperador Pedro II, graças ao seu encantamento pela cachoeira de Paulo Afonso, e depois de atravessar os sertões de Alagoas e de Pernambuco, desembarcar na estação de Quixaba, meia légua à margem do São Francisco, e ali, tomando um batelão, atravessar para a margem direita, onde estava o fim da minha jornada, a cidade de Santo Antônio da Glória. Diante disso, corri sofregadamente à estação ferroviária a fim de adquirir a minha passagem, e comprei-a com a advertência de que o trem não tinha horário certo, nem de saída nem de chegada, pois dependia da presença da volante, contingente policial para defendê-lo, durante todo o percurso dos possíveis ataques do bando de Lampião, imprevisível nas suas artimanhas. Não havia, porém, nenhum perigo de perdê-lo, assegurou-me o chefe da estação, pois mesmo que a volante chegasse aquele dia, teria de gozar pelo menos uma noite de descanso para depois seguir viagem novamente. Diante dessa evidência irrecusável, resolvi então, aguçado pela minha curiosidade latente de repórter, andar a esmo, viver a vida da cidadezinha aparentemente tranquila, visitar o comércio, contemplar a cara das pessoas, sentir-lhe as reações. Era sem dúvida um momento inteiramente estranho para mim, apesar da claridade do dia, da simplicidade da gente, do rumor do rio lá no fundo do vale, do vento morno que levantava, de repente, um poeirão maluco e se erguia em espiral em busca do espaço. E por uma agradável coincidência, era dia de feira. E dia de feira em qualquer lugar do sertão é dia de movimento. É dia de concentração de boiadeiros, de vaqueiros, de vendedores de bode e de ovelhas. É dia de catingueiros, brejeiros, beradeiros, cachaceiros, cegos, cantadores, violeiros, sanfoneiros e toda uma fauna, enfim, que reflui do fundo das roças, da lama das vazantes, das canoas do rio, dos infernos das caatingas mais sofridas, para aquele encontro de risos, de notícias, de lambanças, de patacoadas, de causos, de valentias, de troca de informações distorcidas, de mentiras exageradas, de toda uma efervescência, enfim, da alma humana reprimida, assustada, inquieta, mas disfarçadamente alegre no seu jeitão de enfrentar o determinismo físico do meio agreste e ingrato e as contingências da vida no seio de uma sociedade sem lei, sem amparo,
e vezes não raras, por maior que fosse a sua fé, sem certeza da presença de Deus nas horas mais aflitas de suas provações. Em meio dessa multidão, distinguia-se, no entanto, rodando ou fazendo compras aqui e acolá, outros espécimes daquela fauna humana que, encarados sob a ótica da ficção científica dos tempos da eletrônica, poderiam ser perfeitamente interpretados como seres extraterrestres, quer pela sua indumentária, quer pelos seus gestos sombrios, quase flutuantes. Disse-ia sob uma tensão irreprimível. Eram os elementos de combate da força pública, na sua maioria catingueiros, curtidos de sol e de sereno, de fome e de sede, aos quais estava entregue a responsabilidade de perseguir os cangaceiros e de acabar com a violência e o crime, tarefa da qual eles, via de regra, sempre se desincumbiam com a mesma sanha selvagem, vezes não rara contra inocentes que lhe caíam às mãos sob suspeita de coiteiros. Ciosos de sua importância naquele universo de misérias e injustiças, desfilavam com seu couro cru, metidos no indumentária de pano grosseiro, chapéu de couro com abas largas em forma de meia-lua, chapeados com estrela de metal e signos de Salomão, presos à cabeleira, geralmente farta e mal cuidada, por um rabicho forte que não deixasse escapar nas correrias da caatinga, cartucheiras cruzadas sobre os ombros, descendo até a cintura, cinturão largo de fivela vistosa, de onde pendiam 2 revólveres à altura dos quadris, e para completar os apetrechos de guerra, aquele indispensável e imenso punhal de cabo de metal trabalhado, com lâmina de cerca de 50 centímetros de comprimento, para os rituais de sangria quando a luta selvagem chegasse às raias do corpo a corpo. Finalmente, a arma longa, um fuzil ou um rifle papo amarelo, alceado no ombro por uma correia larga, muitas delas decoradas igualmente com requintes artísticos de metal que brilhavam, coruscavam e fulguravam como luzeiros, irradiando autoridade e prepotência. Fascínios irresistíveis das mocinhas regateiras e das mulheres damas das pontas de rua, dos cabarés e dos portos de carreira do rio. Quando regressei, meio esfogueado pelo calor à pensão para o almoço, um saboroso ensopado de surubim com maxixe, fui informado, felizmente, que o trem partiria na madrugada do dia seguinte. A volante estava na terra, e não tardaria para que eu defrontasse com mais aquele contingente de homens estranhos que eram facilmente distinguidos em qualquer ambiente pela sua indumentária de guerreiros errantes. Ali mesmo, na pensão, estavam alguns mais graduados para a refeição, e não me foi difícil, já com a minha razoável experiência jornalística, entabolar conversa com eles e colher histórias arrepiantes, das quais guardarei lembranças inesquecíveis. No dia seguinte, dentro da manhã ainda indecisa, o apito do trem antecipou-se aos pássaros, enchendo a paisagem de um silvo longo e modulado. Levantei-me, tomei um banho frio depois do café e lá me fui para a estação que já regurgitava de gente. A velha locomotiva resfolegava e não tardaria para que as classes se vissem superlotadas de passageiros de todas as espécies, conversando, gritando, fumando, cuspindo, contando caos, comentando coisas. Nunca tive oportunidade de viajar no famoso Expresso do Oriente, tão bem retratado pela Agatha Christie, mas duvido que ele tivesse sido em algum tempo mais pitoresco e mais curioso do que o trem da Great Western nos velhos tempos de Lampião. Os tipos humanos, os trajes, os falares, o comportamento davam uma impressão de um outro universo, de outra galáxia, de outro mundo. E eu, ao invés de apavorar ou me sentir constrangido ou chocado, começava a me deliciar com tudo aquilo, graças ao estado de alma que me fazia admitir que, antes e acima de ter sido uma povoação, esse acidentado começo de vida, e eu estava, de maneira mais surpreendente, sendo privilegiado com a riqueza de um patrimônio inestimável, atribuído, sem dúvida, a pouquíssimos indivíduos da minha geração intelectual como fator de vivenciamento e de cultura. Por fim, o trem partiu, e lá se foi, fungando, soltando fumaça, apitando, trepindando, rangindo os ferros velhos, varando a caatinga braba, estorricada, sedenta, parando aqui, parando ali nas estaçõezinhas no meio do caminho. Passamos pela cidade de Pedra de Delmiro Gouveia, famosa pela sua fábrica de linhas de coser. Depois seguimos viagem, já agora à tarde. Entramos no território pernambucano, numa área que, segundo as notícias detectadas, havia possibilidade de emboscadas por parte dos cangaceiros, o que levaria a Volante, que guardava todas as classes da composição, a redobrar a sua vigilância.
Essa expectativa de assalto, se por um lado causava no espírito de cada passageiro irreprimível apreensão, por outro servia para atenuar o calor sufocante daquela paisagem que parecia um braseiro. Felizmente, porém, chegamos à estação de Quixaba, já o dia entrando no crepúsculo. Era o meu ponto final. Ali perto, coisa de meia légua, estava o São Francisco, e na outra margem a cidade de Santo Antônio da Glória, novamente o estado da Bahia. Texto extraído do livro Jagunços e Heróis, de Valfrido Moraes.